Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao episódio número 52 do Compliance Cast, um número que nos deixa muito orgulhoso, justamente pelo fato de quando a gente começou esse projeto, há um pouco mais de um ano, tudo é mais difícil, né? Vocês que, todos aqui que nos acompanham, não têm alguma relação mais estreita com o empreendedorismo, e a gente sabe que quando a gente começa um negócio, começa a desenvolver um projeto, as dificuldades são enormes. Então, em razão de tudo isso, nos orgulha muito, né, trazer aqui o nosso 52º convidado, sempre dando conta de pessoas que têm uma relação com o empreendedorismo aqui de Santa Maria e região, e é um seleto grupo de pessoas que nos deu a honra da sua participação. Para você que não conseguiu acompanhar tudo desde o início, dá para nos seguir lá no canal do YouTube, né, do Compliance Cast, ativar o sininho lá. Os episódios lá são transmitidos todas as quartas-feiras, às 20 horas. E é claro, aqui na Rádio CDN e na TV Diário. Então vai um forte abraço aí para os nossos apoiadores. Clínica Epiteles, seu caminho para a cicatrização e prevenção começa aqui. AS Centro Estética, a reconexão com a própria beleza. Em Dobro VIP, multiplique suas experiências. Da Vox to You, fale bem, não importa quem. Da Invista Imóveis, nós acreditamos no seu sonho. Da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. Também da Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. De Anderson Machado, com Anderson Machado, seu futuro financeiro começa hoje. Torne-se um nobre investidor. Do Vitino Restaurante, proporcionar momentos inesquecíveis com experiências incríveis através do sentido. Aliás, o Vitino, forte abraço, meu amigo Anderson. Para quem não sabe, agora acredito que quase todos aqui devem saber, o Vitino também está com a Parrija, né? Um outro segmento, é um restaurante que tem um viés mais, digamos assim, direcionado para a culinária italiana, mas que agora também, né, está com a parte da Parrija, muito boa por sinal. Parabéns, meu amigo Anderson, parabéns ao Douglas, que é quem comanda, sensacional, vale a pena dar uma conferida. E agradecer também ao Grupo Diário, que nos recepcionou aqui de uma maneira tão calorosa, entendeu a importância da entrega, e abriu as portas dessa sua maravilhosa estrutura aqui, bem como de todas as suas plataformas de Instagram, jornal impresso, televisão, rádio, que são justamente as ferramentas que impulsionam esse projeto e que conseguem levar a mais pessoas. E hoje temos a honra de receber aqui Sérgio Trojan, sócio-diretor da Verden Rastreamento, uma pessoa que, embora eu não conheça há muito tempo, mas já se percebe que leva o seu negócio muito a sério. É uma empresa que trabalha com rastreamento, que é uma solução tecnológica fundamental para você, empresário, que possui trabalhadores externos, vendedores, frotas de caminhões, motocicletas, veículos, né, que tem pessoas que fazem uma jornada externa. É fundamental ter um sistema de rastreamento eficaz, por todas as razões. Questões de carga horária, que nós sabemos hoje que os trabalhadores externos que estão sujeitos a qualquer tipo de controle têm direito a horas extras. A gente já vai entrar um pouquinho nesse assunto depois, né, Sérgio? Uhum. Para você que também por questões de segurança. Então, Sérgio vai explicar tudo aqui para nós. Seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a presença do amigo aqui. Que legal, maravilha. Obrigado, Rômulo, um prazer estar aqui contigo. Uma honra para mim também poder participar aqui do Compliance Cast. E a gente quer trazer aqui tudo que for possível, né, para agregar também para o empreendedor, que eu acho que a gente forma uma colônia, vamos dizer assim, né, de pessoas com o mesmo objetivo, né, e trabalhar em comum, conhecer as pessoas, conhecer quem gira esse negócio, poder se ajudar. É uma forma muito bacana, né? E Santa Maria tem um potencial enorme, né? É uma cidade que está crescendo, uma cidade que está aí se modernizando, né? Bastante. Eu, como não sou filho de Santa Maria, mas já estou aqui há bastante tempo, então eu vejo Santa Maria, sempre olhei Santa Maria com um caráter assim mais crítico, né? Como que é essa cidade, essas pessoas que fazem Santa Maria para a gente criar um negócio. E claro, aqui é fantástico, a nossa região é fantástica, tem pessoas fantásticas aqui, né? E cada vez mais eu acho que a cidade vai crescer aí, a gente tem um potencial muito bacana para empreender,
mas também para aqueles que chegam, né, que estão chegando toda hora aqui em Santa Maria, né, estudantes que vêm para cá, as pessoas que vêm fazer a vida aqui. A cidade tem muito a oferecer e a recepcionar essas pessoas aí. Claro. Sérgio, a gente traz aqui sempre histórias, né, de empreendedorismo, porque a gente acredita, né, e a gente tem que desmistificar essa função de que tem o patrão, o empregado, o empresário. Por qual razão? Uma pessoa que quer empreender, ele quer trazer um novo serviço, um novo produto, uma nova tecnologia, algo mais avançado para dentro da nossa economia. E isso vai gerar emprego. Isso vai movimentar a economia. Uma empresa saudável é uma empresa que movimenta todo um ecossistema, que gera um emprego, que paga salário em dia. Então, é muito importante as pessoas entenderem que não tem ninguém contra ninguém aqui, está todo mundo no mesmo barco. Se um lado estiver ruim, o outro lado também vai estar ruim. Então, não tem lado. A gente precisa hoje colocar todo mundo para o mesmo lado da mesa. Eu sempre digo isso. Né? Isso não é discurso demagógico, não, porque isso não tem mais essa função. A gente tem uma cultura muito forte no Brasil, classista, né? De oposição, de polarização, mas eu acho que isso não é o melhor caminho. Então, eu sei que a Werden tem um sistema tecnológico muito avançado. Então, para as pessoas conhecerem um pouco mais, depois a gente vai dar o endereço, o contato para quem quiser saber de onde veio essa ideia, como tudo aconteceu e que tipo de tecnologia a Werden entrega para as empresas. Eu vou falar um pouquinho de como eu comecei, né? Na verdade, eu venho de uma área que não tem nada a ver com rastreamentos. O meu negócio sempre foi, a minha vida foi na agricultura, né? Eu sou, né, filho de agricultor, né, e me criei sendo agricultor e fiz a escola técnica agrícola, né, que foi, digamos assim, um conhecimento que me formou na vida, né. Eu trabalhei a minha vida inteira com fertilizante agrícola, com insumos agrícolas, né, mas sempre gostei muito de tecnologia, né, Romulo. Então, eu me formei na escola agrícola e fui trabalhar, né, como agricultor, que era o que eu queria inicialmente, mas aquela questão familiar ali, né, de contraste de ideias e tal, né, acabou me jogando para, né, eu digo, não, eu tenho que buscar a minha própria trajetória, né, e a partir disso, então, busquei trilhar o meu caminho e abri a minha empresa lá na área de insumo, de representação agrícola, né, fui trabalhar com assistência técnica, fui tocar a minha vida, mas automaticamente, naquela época, 1994, né, a primeira faculdade de informática em Santana do Livramento, né? Meu pai plantava lá na época, nós morávamos lá, né? Eu nasci em Dom Pedrito, a gente acabou se fixando em Livramento, em Urcamp, em Livramento, curso de informática. E eu digo, olha, é isso aqui que eu vou fazer, né? Eu não queria parar de estudar, só que a agronomia, por exemplo, tinha que vir para Santa Maria fazer. Na época não era o que eu queria. Eu digo, não, eu adquiri um conhecimento aqui que para mim, na época, como a gente tinha um negócio próprio, eu queria já empreender desde aquela época, né? E aí, então, começou ali a minha iniciativa dentro da área de tecnologia, né? Junto com a agricultura, eu comecei a fazer um curso de informática. 2 anos eu cursei informática, mas realmente era uma coisa muito nova, muito difícil para a época, para os recursos que a gente tinha, né? E não convergeu muito com a atividade agrícola até então. E eu acabei desistindo daquilo ali. Passaram-se uns anos, eu vim morar em Santa Maria, né? Em 2004 eu vim para Santa Maria, então atrás de mais oportunidades de negócio, né? Eu tinha várias representações na época e vim trabalhar aqui, né? Fazia essa região missioneira aqui, na região da fronteira oeste e tal. Não tinha mais campo, né, para sair, né? Na fronteira você não tem lado, né? Você tem o Uruguai do outro lado e você acaba ficando muito preso. Claro. Então, Santa Maria eu me senti, né, no centro do estado, realmente, mais bem posicionado, com mais oportunidade, né? Claro. E a partir daí, então, depois eu acabei fazendo um curso na área de marketing, né? Fiz uma graduação na área de marketing, depois fiz um MBA na FGV também, tudo vai somando, né, Sérgio? Exatamente, porque a gente preparando, claro, né? Eu sempre digo que, né, que o empresário ele tem que ser multidisciplinar. Claro que ninguém consegue saber muito de tudo, mas ele tem que saber um pouco de tudo, até mesmo porque ele tem que entender de gestão de pessoas, de marketing, hoje em dia... de tudo, realmente. Tudo, né? Tudo, tecnologia... toda a dinâmica, então ele, pelo menos para ele conseguir, claro que ele vai ter que se municiar de profissionais de cada área. É bacana, hoje em dia você consegue criar esses laços, isso, né? Tu criar esse meio ambiente, mas tu tem que saber ter uma discussão à altura com essas pessoas
E para isso tu tem que ter um certo entendimento, né? Exatamente. Né? Exatamente. E aí foi caminhando pro lado da... Então eu caminhei nesse lado, né? Eu sempre, como eu digo, vim da área agrícola, mas sempre tive um interesse muito grande por tecnologia, né? E entender que são duas coisas que casam muito bem. Você tem uma parte, né, técnica, né, digamos assim, mais matemática, e automaticamente ligar isso com marketing também, ligar isso aí Claro. com toda a parte na época, como eu digo, surgia a informática lá, era tudo uma novidade, né? Inclusive a faculdade Desde então, de me interessei informática nessa época, ela era novíssima, né? Eu lembro que quando eu fiz a minha, o foi mais primeiro ou menos... curso. Primeiro curso, né, que Primeiro teve, curso né? de E era informática. uma sensação do momento, né? Sensação. Imagina, a gente estava começando o computador Uns em Pentium. MS-DOS. MS-DOS, nossa senhora. Lotus, né? Planilha em Lotus. Aí, Então, imagina verdade. isso aí. Hoje em dia ninguém não tem ideia, essa geração, do que era isso, Umas né? coisas bem grandonas. Né? Então a gente foi traçando essa trajetória, né? E voltando aí para o início da Verde, então, né? Eu me criei dentro do mercado agrícola, mas chegou um momento que aquilo acabou cansando muito, era muito desgastante para mim, já viagens, né, longas, passava a semana inteira fora, a família distante, né? Sim, claro. E chegou num ponto que eu comecei a me preparar, então, para outra jornada. Digo, bom, eu vou ter que mudar minha vida, né? E automaticamente comecei a olhar outras oportunidades, né, para empreender. Né? E na época eu era gestor de uma grande empresa, uma multinacional na área de fertilizantes, então eu viajava todo o estado do Rio Grande do Sul, viajava uma parte de Santa Catarina, né? E comecei a olhar um pouquinho para algumas oportunidades, né? Passou por diversas ideias, mas casualmente, né, entrou a tecnologia de novo na minha vida, né? Eu conheci o sistema de rastreamento de veículos, né, básicos, que é uma ferramenta que surgiu para, digamos assim, num aspecto mais de segurança, né? As seguradoras desenvolveram tecnologia de colocar um rastreador no veículo para recuperar esse veículo. E isso vem mudando, digamos, de 10 anos para cá, começou a mudar totalmente essa Até mesmo porque ele começou a ser mais multifuncional, né? Exatamente. Então, né? A partir desse momento, as pessoas começaram a se destacar, não, mas vamos transformar isso em alguma coisa muito mais, né, completa, exatamente. E aí começou a entrar a gestão de frota, né? E aí começou a entrar a gestão de pessoas nisso também, né? Como você bem disse, a gente tem aí um compromisso também. Eu vejo muito que é válido a gente falar em transparência quando a gente fala em rastreamento, né? Perfeito. Porque muitas vezes um colaborador ele se sente vigiado. Não é vigiado, né? Isso é uma segurança, né? Quem não deve não teme, como se diz, né? E aquilo ali está realmente ali como segurança. Você pode ter um problema na estrada, né? Você pode ser acusado, né? Ele vai dizer, não, tá lá. Envolve-se num acidente, pode ser acusado, não, você vinha em alta velocidade. Não, né? De repente um atropelamento, alguma coisa assim. Então você tem uma série de coisas ali, benefícios, de benefícios para ambos os lados, claro. Né? E então eu comecei lá essa visão do rastreamento justamente já fazendo esse link, né? Não, mas isso aqui é usado só para segurança? Não pode, né? A gente pode fazer muito mais com isso, né? Então em 2017, né, eu me desliguei dessa empresa, né, de multinacional, né? Foi um processo ali que já vinha sendo negociado, né? E parei e pensei realmente, bom, agora qual é o rumo que eu vou tomar, né? E como eu trabalhava na área agrícola, né, eu identifiquei uma oportunidade também dentro desse segmento agro, né? Ou seja, o mercado de rastreamento existia para veículos, para seguradoras, esse era o foco, né? Para o mercado agrícola não existia rastreamento. Então, existe aqui uma oportunidade aqui, um nicho, né? E existe uma tecnologia que realmente é muito necessária no campo também, né? Então, aí começou a surgir a Verden, por isso o nome Verden, né? Que é verde em alemão. Perfeito. Né? E nos transcende aí para o campo. A ideia principal, o propósito da Verden nasceu como uma plataforma, né, de serviços de monitoramento, de rastreamento de máquinas agrícolas, e para melhorar e para poder trazer para o produtor rural uma tecnologia, né, que ele possa ter na palma da mão dele todo o controle da sua frota de máquinas, de veículos, de caminhões. Aliás, hoje está uma beleza, né? A tecnologia para o pessoal do campo tem cada vez mais... O produtor sempre foi muito tecnificado, né? Mas justamente nessa área faltava uma ferramenta que unisse tudo isso, que ele pudesse estar lá no escritório, por exemplo, tranquilo, e administrar e ver o que está acontecendo no campo, né? Como se está plantando, se já plantou, se está pulverizando, né? Como é que está andando o trabalho no campo.
aproximar isso aí da fazenda, realmente. Então, aí surgiu a ideia realmente de começar um projeto novo, né? Dentro de uma área que eu digo assim, que não era a que eu atuava, mas um projeto realmente novo, que eu pudesse também dedicar um outro tipo de força, que não era a viagem, né? Ficar longe da família, já o tempo vai passando, eu já estava me aproximando ali, né? Dos 50 anos de idade, então eu digo, não, eu tenho que mudar a minha vida, realmente dar um pouco mais de atenção, né, para a minha própria saúde, para a família em si, né, e deixar de viajar tão frequentemente. Então, tudo isso somou, né? E aí sim nasceu a Verde, então, com o propósito de gerar soluções na área de rastreamento, de gerar tecnologia dentro dessa área, né? E tanto para a área agrícola, como eu digo, foi um propósito inicial, agora, obviamente, que a gente Quais são isso, os segmentos, né, que a Verde está... Então, hoje a gente atua em praticamente todos os segmentos, né, logísticos, né, da cadeia logística, e tanto de máquinas, né, de veículos leves quanto veículos pesados. Motocicletas também. Motocicletas também, né? Então, a gente focou também, uma outra coisa importante é que um objetivo é centralizar, né, a nossa base operacional em Santa Maria e região, né? E como eu falei antes, eu tenho muito conhecimento, né, e relacionamento no estado inteiro, em Santa Catarina, claro, em função de toda a minha trajetória. Mas aqui em Santa Maria, embora eu esteja desde 2004, né, que eu resido aqui, eu não conhecia Santa Maria, porque eu só parava aqui final de semana. Só passava, né, na cruzada. Exatamente, então a semana inteira, né, então eu viajava e final de semana você chega em Santa Maria cansado, claro, né, eu queria ficar em casa, né, queria descansar, não tinha uma vida social, né, mais... Né, que pudesse aí se relacionar com as pessoas, claro, com a sociedade em si, e não tinha muito cliente em Santa Maria também, né? Eu tinha algumas empresas aqui de Santa Maria que eu atuava, 3, 4 empresas, né, que a gente atendia na época, né, eram negócios de distribuição de insumo agrícola, mas não conhecia, né, a grande parcela do empresariado, das pessoas de Santa Maria. E foi um desafio para mim, eu disse, não, eu quero fazer diferente, né? A Verden vai existir, ela vai começar em Santa Maria e ela vai atender primeiro o mercado de Santa Maria, né? Então, o nosso objetivo é realmente, né, a gente atender as empresas de Santa Maria, gerando soluções para aquelas operações que são geradas aqui, né? E isso é muito, muito diferente. Você tem vários ramos, né, que têm necessidades diferentes, né? Sérgio, uma informação importante aqui que agora me ocorreu, porque eu sou advogado trabalhista, enfim, e frequentemente a gente tem demandas que dão conta da questão da jornada externa, né? Porque a gente sabe que a CLT, lá no artigo 62, inciso 1, ela diz que o trabalhador externo, ele não teria, em tese, direito ao recebimento de horas extras, mas são necessários o preenchimento de 2 requisitos. A primeira delas é a impossibilidade de saber aonde ele está e qual horário ele está trabalhando. E a outra é que ele não teria uma obrigação de registrar esses horários. Somente com essas duas situações presentes, ele não tem o direito, por exemplo, ao recebimento de horas extras. Porque ele não teria como se controlar a jornada de trabalho dele por se desenvolver fora das dependências da empresa. Exato. Porém, todavia, nós todos sabemos que hoje, através dos meios tecnológicos, isso, bem dizer, não acontece mais. Nenhuma empresa entrega o patrimônio, uma carga, o veículo, sem saber aonde aquilo está. Em que horário está, né? Ou sei lá, enfim. Um acompanhamento é fundamental. Então, essa tese, eu ainda encontro algumas empresas que querem mascarar essa situação atrás desse artigo 62 que eu falei aqui agora anteriormente. Só que isso não existe mais. Sim. Então, vamos passar para a próxima etapa. Beleza, isso aí de jornada externa não é dificilmente uma situação ou outra, porque normalmente ou o cara tem um roteiro, ou ele tem uma rota, ou quando ele vende, ele tira uma nota e cai no sistema da empresa, ou porque ele tem um limite de velocidade que ele precisa... né, respeitar, ou porque ele leva uma carga perigosa e tem uma série de situações, ou porque ele leva uma carga de muito valor, né, de um valor significativo. Então, beleza, vamos superar isso. Mas eu entro agora no outro dilema, tá? Que até não é um dilema, mas eu vejo algumas empresas também. Esses dados, né, são coletados pelo meu sistema de rastreamento, tá? Perfeito. Eles ficam dentro da empresa. A Verden, por exemplo, se receber uma ordem judicial, ela fornece até por quanto tempo isso se armazena, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, numa relação de trabalho, o colaborador que tem uma atividade externa, ele pode reclamar 5 anos para trás.
né? Então, a gente sabe que tem a Lei Geral de Proteção de Dados também, mas ele pode reclamar 5 anos para trás. Da data que ele sai, ele tem 2 anos para entrar. Então, existe um compromisso também, não só em coletar as informações, mas no armazenamento dela. Né? Como é que a Verde trata essa parte com os clientes aí? O que fica combinado, digamos assim? Isso aí foi algo um banco de dados, novo, né? A gente foi aprendendo a fazer, né? Justamente aquela coisa, a dor ensina a gemer. Então, por ingenuidade, né? Muitas vezes a gente começa um negócio e você não sabe exatamente como tem que trilhar o caminho e vai aprendendo, né? Então não foi diferente, né? Lógico, a gente natural. começou lá, né, tanto nós quanto os clientes, nas primeiras negociações, quando surgiu, começou a apertar, digamos assim, a questão de fiscalização, não, até a questão das empresas fazer esse controle, né? A gente foi fazendo e a questão dos dados em si, Romulo, nunca foi problema, porque os dados são armazenados em servidor, né? Esses servidores a gente até Quem determina o tempo de armazenamento dele? Não, hoje na Verden a gente não está determinando o tempo, a gente tem tempo, tudo que a gente fez até então está guardado. Na nuvem. Está guardado em nuvem, está guardado em servidores. Né? E a empresa, ela tem acesso... que a gente precisa... Aí vai o aprendizado que eu te falei, Claro. né? É evidente que justamente é que eu ia chegar. Nós temos guardado tudo que a gente faz, certo? Agora, isso tem um custo. Né? Então, a gente tem que, por capricho nosso, hoje eu posso dizer aqui, sem problema nenhum, que nós temos guardado tudo que a gente fez, né? Tudo que a gente faz. Mas vai chegar um momento que isso vai me custar alguma coisa, evidentemente, e aí eu preciso realmente tratar diferente aquele cliente que quer, olha, eu preciso dos dados por 2 anos, qual é o custo? Eu preciso guardar esses dados por 5, 6, 7 anos, né? Então, isso tudo precisa ser, né, combinado, claro, né, claro. E contratado efetivamente. Sim. Né? Mas, realmente, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Claro, com certeza, né? À medida que as soluções vão sendo geradas. E a gente vai ajustando, né, Sérgio? Vai ajustando, porque... Então, só para concluir essa questão... isso tudo foi aprendizado, né, nessas questões novas de legislação, né, de transparência, como eu vinha dizendo, né, a gente quer formar soluções e pecar pelo excesso e não pela falta, né, então, por isso que eu digo, tudo que a gente tem hoje está guardado, a gente nunca precisou, importante. Temos um custo para manter isso, né, mas justamente para poder, né, ter certeza de que não, se precisar alguma coisa do que aconteceu com o meu veículo há 5, 6 anos atrás, a gente tem aqui. Legal. Inclusive de clientes que nem são mais clientes, por algum motivo, né? né? Por isso que eu digo, né? Importante, a gente ainda tem guardado e volta e meia surge essas questões. Nós já tivemos demanda lá de clientes que ficaram, né, por algum motivo, né, desligaram algum veículo, desligaram um fornecedor, né? E daqui a pouco vem pedir informações a respeito daquele veículo que, teoricamente, a gente não tinha contratado que precisava ter aquilo guardado, né? Claro. Mas hoje a gente já sabe que precisa ter e precisa contratar, deixar isso bem transparente. Eu entro muito nessa parte aqui porque o que acontece... cada vez mais, e eu tenho certeza que a Verden tem essa preocupação, a gente precisa ir reinventando o produto, digamos assim, trazendo mais melhorias, mais adaptações, de acordo com a legislação, de acordo com as peculiaridades do negócio do cliente, enfim, uma série de coisas. Todo profissional, né, a gente não acha que cria uma coisa, ela está pronta e nunca mais vai se mexer e está maravilhosa. Não é assim. Não é assim. Né? Todo mundo que tem um negócio sabe disso, a gente tem que estar sempre se reinventando. Ah, tá estável, não, mas então tu tá parado no tempo, né? Porque, principalmente na parte de tecnologia, né? Principalmente. É impressionante, assim, as coisas assim, de um dia para o outro surgem inúmeras. Então a gente tem que estar com a cabeça muito para frente, muito atualizada para acompanhar todo esse processo. E eu te digo isso porque eu sempre puxo um pouquinho de braço pro meu assado, porque eu trabalho com treinamentos de empresas, a gente bate muito na questão da jornada de trabalho, Sérgio, porque ela tá entre os top 5 pedidos mais recorrentes, e entre as condenações, a condenação mais alta nos tribunais trabalhistas brasileiros diz respeito à jornada de trabalho, por inúmeras razões. Muita coisa vai estar relacionada à jornada, muita né? coisa. Carga horária, principalmente. Supressão de intervalo, carga horária, feriado, e aí quando tu vai para a jornada externa, então, meu Deus do céu, né? Não sei se a Verden tem isso, ou se já se pensa, por exemplo... para a empresa poder fazer um banco de horas, né? A Verden já oferece essa ferramenta, ou ela dá os dados e a empresa tem que adaptar uma outra ferramenta? Primeira pergunta. Segunda pergunta, existe a possibilidade, porque hoje em dia a gente vê muitos sistemas, principalmente os bancários, né, que
que sempre postulavam horas extras, o cara só vai ter acesso ao sistema quando a jornada dele começar. Uhum. Aí ele vai logar lá e abriu. Uhum. Parou a hora lá, cai tudo. Cai tudo, né? Então, eu acho que isso também daqui a pouco pode ser uma questão que a parte do rastreamento né, precisa pensar na parte de ordenar essa carga horária mensal, né? Porque hoje em dia tu pode fazer um banco de horas, uma compensação mediante acordo verbal, e eu acho que a empresa ter uma tecnologia dessas é maravilhoso, porque daí o cara terminou a semana dele lá, cara, aqui ó, faltou 2, 3 horinhas, né? Vamos puxar mais ali no sábado de manhã, ou sei lá, enfim. Né? Tem a questão da hora noturna, um monte de situação que a gente precisa saber trabalhar, e cada vez mais as empresas têm se preocupado com isso para evitar as condenações que são pesadas, né? Perfeito. O que a Verden traz para nós dentro dessa dinâmica aí? Dentro da jornada de trabalho hoje, tá, de um trabalhador externo, a gente tem ferramentas que realmente vão fazer toda esse discriminar, né? A exemplo, por exemplo, da jornada do motorista, né? Que é uma lei e que ela já está bem descrita, né? Como que tem que ser. Né? Perfeito. Então, a exemplo disso, né, existem ferramentas hoje que realmente a gente vai ter ali discriminado tudo que o colaborador está fazendo fora, né, o tempo que ele levou para fazer cada atividade. É evidente que ele precisa contribuir para isso, claro, né, porque ele tem que dar um comando, né? Por exemplo, um motorista de caminhão, a hora que enquanto ele estiver viajando, né, vai estar computando horas de direção, né? E para isso ele tem um máximo, ele não pode dirigir mais do que um determinado período, e ele precisa parar para descansar. Então, ele sabe disso. Né? Então, o sistema emite um alerta dizendo para ele, ó, se você dirigir, quando chegou em 5 horas de direção, o sistema já emite um alerta para ele que ele tem que parar. Né? E automaticamente ele para fazer o descanso, que é regulamentado por lei, e ele vai informar ali no seu teclado que ele parou. Né? E ele tem direito a 1 hora de almoço, claro. Né? Então ele tem que informar o horário de almoço dele para contabilizar. A hora que ele terminou de almoçar, ele vai informar que ele vai seguir a viagem, vai começar a contar de novo o tempo de viagem dele. Parou, vai fazer uma descarga, né? Ele parou de dirigir, então ele informa que parou de dirigir. Tem a hora de sobreaviso, que vai fazer a descarga, hora né? de espera, um monte de coisa. Ele parou de dirigir, mas não parou de trabalhar. Então, a hora se ele está descarregando, está contando a atividade de trabalho dele, e vai somando as horas no decorrer do dia. Sim. Se passou das 8 horas, né, regulamentadas, ele começa a receber os seus 50% de hora extra, passou das 10 horas de trabalho, ele começa a receber seus 100% de hora extra. Então, tudo isso o sistema já calcula, né, e já larga pronto. De forma que realmente o gestor lá ele só precisa imprimir. Ótimo, perfeito. Né, e aí, eventualmente conferir alguma coisa que possa o próprio colaborador. Porém, como é o colaborador que informa, entende? Né, Romulo? É o colaborador que dá o comando ali. É ele que forma a jornada, na verdade. É uma ferramenta que funciona muito bem, né? Porque é ele que está informando o que ele está fazendo. Né? É maravilhoso, né? Então, claro que ele pode, eventualmente, ter algum problema lá, né? Que tem que ser conferido, mas não, é ele que informou. Né? E aí a questão do banco de horas que você falou, realmente é uma ideia muito boa, a gente não tem nada que junte dentro do nosso sistema, né? Normalmente, a gente trabalha muito por demanda, né? Não há problema nenhum. Quando a empresa te traz uma demanda, né? E aí tu vai adaptando. É a forma como a gente tem trabalhado. Né? A empresa traz a demanda e a gente, né, executa para que fique redondinho dentro daquilo que a empresa precisa. Né? Está no nosso slogan hoje. No slogan é rastreando soluções. Ótimo. Então a gente quer realmente gerar soluções para que facilite o trabalho, né, da empresa dentro dessa linha, né, de gestão. Então, o banco de horas, as empresas realmente elas têm algum software hoje que elas estão usando e a gente está complementando com a nossa jornada. Né? Casa ali, agora, cruza informações. Dá para casar dentro do nosso próprio sistema, realmente. Legal. É só uma questão de demanda para a gente fazer isso. Né? Tá boa a conversa, pessoal. Tem muito mais pela frente aqui, tá? A gente vai fazer um intervalinho de 1 minuto. A gente vai tratar aqui de questões sobre a jornada, tudo mais que a Verden oferece. Vamos falar aqui sobre algumas situações peculiares que eu tenho uma vasta experiência em tribunais trabalhistas. Aí, por exemplo, quando o colaborador fica com o carro na casa dele e usa ele para as atividades pessoais, uma série de questões que a gente vai trazer que pode ser a dor do seu negócio, ou já ter vivenciado, ou está pensando em como solucionar isso. Tem um amigo, um familiar, um parente que tem, ou que está precisando de uma tecnologia como essas, tá? Então a gente vai fazer um intervalinho de 1 minutinho e já volta.
você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade para você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. A sua vida real pede mais praticidade. Aluguel sem precisar de fiador. A sua vida real pede mais agilidade. Menos burocracia no aluguel. A sua vida real pede um jeito fácil de alugar. Aluguel 100% online. E a Imóveis Crédito Real faz tudo isso acontecer para você. Acesse creditoreal.com.br/Santa Maria e alugue seu novo endereço. Porque se a vida real pede, a gente realiza. Você sabia que ter uma conta completa faz toda a diferença na sua vida financeira? Isso porque, concentrando suas necessidades em um só lugar, você se organiza melhor. Seja para realizar os seus sonhos, proteger o seu patrimônio ou planejar o seu futuro. No Sicredi, você conta com mais de 300 produtos financeiros, como conta corrente, cartão de crédito, investimento, consórcio, seguros e muito mais, além de um atendimento humanizado de verdade. Afinal, no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Voltando então, família empreendedora, aqui com o segundo bloco do episódio número 52 do Compliance Cast, onde eu, Rômulo Vargas, entrevisto aqui uma conversa muito descontraída, muito interessante, com o Sérgio Trojan, que é o sócio-diretor da Verden Rastreamento, uma empresa que tem uma alta tecnologia muito desenvolvida e muito adaptável a cada dinâmica de negócio. Você que tem frotas externas, trabalhadores externos, que precisa desse rastreamento por todas as razões que a gente já sabe, segurança, carga horária, tudo aquilo que a gente já falou aqui no primeiro bloco e vamos seguir falando. Mas antes disso, quero mandar mais um agradecimento aqui para os nossos queridos apoiadores. Pessoal, eu estou falando aqui dos da segunda temporada, mas também agradeço os da primeira temporada. A gente só traz empresas sérias, porque justamente a gente acredita que a nossa legislação outorga ao empresário o poder dele unir CPFs para formar um CNPJ. Mas essa união, ela não existe por si só, ela tem que ter um propósito. E o propósito é que esse CNPJ devolva para a sociedade um produto ou um serviço de valor, uma entrega responsável, algo que realmente agregue soluções para a nossa vida, melhore a nossa vida, e eu tenho certeza que todas que estão aqui fazem isso, assim como a Verden Rastreamento. Portanto, esses nomes que eu vou falar aqui são empresas que vocês podem confiar de olhos fechados, tá ok? Vamos a elas então aqui, Vitino Restaurante, Anderson Machado, nosso consultor de investimentos, forte abraço, Anderson, Afinitar Cestas, La Máfia Barbearia, Invista Imóveis, Vox2U, Em Dobro VIP, AS Centro Estética e Clínica Epiteles, tá? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Sem vocês, nada disso seria possível. Sérgio, voltando lá, o troço tá começando a ficar bom, porque tu tem uma vasta experiência, eu tenho, aí contando, já vamos aí para quase 25 anos de tribunais trabalhistas no Brasil inteiro. A gente já viu bastante coisa para todos os lados, digamos assim, então a gente sabe muito dessa dinâmica, né? E a gente sabe que o sistema de rastreamento, ele é fundamental, mas a empresa precisa ter políticas internas claras, né, em relação ao intervalo, ao trabalho noturno, às jornadas extenuantes, tudo fica registrado ali, não tem como fugir, não tem como negar, pessoal, não tem como dizer que os dados não ficam armazenados por X, a responsabilidade é da empresa, todo o ônus do negócio é do empresário. Então, não tem mais espaço
pro jeitinho brasileiro, né, Sérgio? Acabou isso aí, graças a Deus. Você está ficando cada vez mais profissional. Exatamente. E a Verde, eu tenho certeza que tem essa entrega responsável. A gente estava terminando aqui o primeiro bloco, pessoal, porque muitas vezes a empresa deixa esse veículo com o colaborador, né? E às vezes ele pode utilizar isso para outras finalidades, né, Sérgio? E então o rastreamento é justamente uma ferramenta que auxilia a empresa a apurar tudo isso, né? Porque... Uma transparência, né? Exatamente. Eu gosto de falar disso. É aquela questão, né? Quanto mais informação você tiver de forma clara, melhor para todo mundo, né? E o veículo, né? Ele é um bem da empresa, né? Ele faz parte, muitas vezes, do processo da empresa ali e realmente tem um custo altíssimo, né? O custo hoje, para você ter veículo, seja de que porte for, seja na área comercial, com veículos leves, né? Seja na área de logística, com veículos pesados, né, ou mesmo motocicleta, né, o custo de aquisição, o custo de manutenção, né, combustível, pneu, ele é altíssimo, né, e precisa ser gerado, né, de forma muito profissional, né, muito responsável. Então, as empresas, está surgindo um profissional que ainda em Santa Maria é raro, mas que precisa, eu digo assim, as empresas vão ter que investir, olhar mais, que é o gestor de frota. Né? Então, as empresas, claro, que têm um porte um pouquinho maior, já identificam isso e já tem esse profissional. Mas eu digo hoje, uma empresa que tem a partir aí de 5 veículos, né, rodando, ela precisa ter alguém olhando para esses 5 veículos, que soma quanto gasta esses 5 veículos todo mês. Né? Sem contar o risco de acidente, né? E quanto representa o custo dos veículos na tua despesa, né, operacional. É significativo. E vai somando. Então, imagina uma empresa de logística que tenha 20, 30, 40, 50 veículos, né? Quanto fica. Então, o papel do gestor de frota é fundamental, né? E, realmente, essa pessoa, esse profissional, essa entrega de serviço, ela vai se pagar muito fácil, né? Tanto no aspecto, digamos assim, de moralizar o uso da frota. Eu falo moralizar porque é aquela questão, né? Nós somos humanos. Usou o termo correto. Se você não tiver um controle, né, acaba se perdendo, né? Passa pela cultura da empresa, né? A forma como você utiliza o recurso. Patrimônio, o recurso, né? Exatamente. Todos os recursos, não vamos falar só em veículos. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, das câmeras, quando começou a surgir câmera dentro dos escritórios, né? Então, à medida que você colocou uma câmera ali, todo mundo já tem um comportamento, né, mais adequado, né, para aquela bagunça, aquela conversinha, né? Então, vamos focar no trabalho, porque queira ou não queira, tem alguém me olhando, né? No rastreamento veicular não é diferente. Então, você sabendo que está sendo monitorado, gera um compromisso, né? E moraliza um pouquinho mais, o que é bom para ambos os lados, né? A empresa não expõe o patrimônio dela a risco, né? Vamos dizer, porque vai ter um controle de velocidade, o condutor vai respeitar mais a velocidade, automaticamente, né, gera menos risco para o trânsito, né? Que é bom para ambos os lados, segurança para todo mundo, né? Então tem formas. E no uso do veículo a mesma coisa, né? A gente falou ali realmente de como utilizar o veículo. Uso consciente, né? Uso consciente, né? O veículo é da empresa, então, né, a gente sabe que ele tem que ser usado para a empresa. Agora, a gente vendo, né, a gente fazendo análise, depois a gente conhecendo os casos, a gente vê muita empresa que às vezes um veículo é utilizado praticamente 50% do tempo e da quilometragem dele para assuntos profissionais, para assuntos pessoais, né? Para assuntos pessoais. O cara está buscando a filha na escola, o cara está indo no supermercado, está usando o carro como se fosse dele. Pode até, se ele tiver autorização para isso, tudo bem, mas o problema é quando não tem, né? Ou quando é excesso, né? Então a ferramenta possibilita isso também. Você tem hoje, né, formas muito, né, digamos assim, automáticas de controlar, né, o horário de trabalho. Então, né, gerar relatórios aqui o que foi usado o veículo a trabalho e o veículo fora do horário de trabalho. E certo, quanto foi gasto em cada, né, de forma muito simples. Então é só um exemplo do quanto moraliza e o quanto gera de economia também, né? E a gente vê a responsabilidade que a empresa tem a partir do momento que ela entrega esse veículo para uma pessoa, né? Acidente de trânsito, com lesão corporal, com morte, com todas as questões que envolve, né? Então é importante, é fundamental
que isso aconteça, que seja dados os devidos treinamentos, uma conscientização das pessoas sobre as implicações que aquilo pode trazer para ela própria e também para a empresa. Então, é uma série de coisas que tem que haver uma capacitação, né, Sérgio? Utilizar uma tecnologia adequada, uma tecnologia eficaz. Né? Está cada vez mais caro, digo assim, hoje você tem um veículo rodando, né, pelo risco que ele representa. Aí né? usou agora o termo adquirir um veículo é muito fácil, né? oneroso. Você adquirir você colocar um veículo para rodar é muito fácil, né, para o empresário. Hoje em dia nós temos meios, né? Muito mais do que antigamente por exemplo, de empreender nesse sentido. Você tem crédito, você tem facilidade de comprar um veículo. Agora, achar um profissional realmente comprometido, né? Se fala em caminhão, então nem se fala. Se falar em transportadora, as transportadoras estão com um sério problema de contratação. Vários de segmentos, né? Esse é com mais ênfase, talvez. Então, como eu digo, comprar veículo, qualquer um compra. Comprar, né, um veículo. Agora, ter esse veículo rodando, né? Ter um controle sobre isso, realmente, e um compromisso, né, de que isso não gere um custo muito grande para a empresa, é muito complicado. Né? Muito complicado. Quem quer encontrar a Verden faz como? Vamos lá, Sérgio, então, para as pessoas. A Verden hoje, nós estamos aqui em Santa Maria, então, a gente tem a nossa sede aqui em Santa Maria, nossa matriz aqui, a gente tem uma base operacional aqui em Santa Maria, fica ali no Nossa Senhora de Lourdes, na Guilherme João Fabrim, nosso escritório, né, próximo ao BIG, né? Então a gente tem o escritório ali, estamos nas redes sociais também, né, fácil encontrar, Verden com N, né, Verden. Verden.agr, né, nosso Instagram, nosso Facebook também, ali você encontra todas as informações. Nosso site, www.verden.agr.br, né, AGR de agrícola. Como eu digo, a Verden tem um propósito, uma vocação agrícola, né, mas a gente está muito forte hoje nos outros ramos, né, por uma questão de demanda, eu diria assim, né, como eu digo, você abre um negócio, às vezes, né, com uma ideia central, daqui a pouco você vai atendendo e vai crescendo e vai criando laços aonde o mercado busca, né? Claro, vai ramificando. Então, eu digo, a Verden atua muito forte hoje na área agrícola, né? A gente tem uma pesquisa, principalmente, nós somos hoje incubados na Universidade de Santa Maria, a gente tem um projeto junto com a universidade, né? É uma incubação externa, né? Ela não nasceu dentro da universidade, a Verden foi convidada a participar, né, do Polo Tecnológico da Universidade de Santa Maria, que é uma excelente, né, iniciativa, né, da nossa universidade, onde a gente gera oportunidade para os estudantes, né, para que eles desenvolvam pesquisas, para que eles tenham acesso ao mercado, né, e assim como a Verden também consegue levar demandas para dentro da universidade, quando a gente precisa, né, de um apoio, de uma pesquisa, de alguma coisa dentro, a gente tem todo o apoio também de todo aquele hub tecnológico lá. Então a gente está preparado, digamos assim, né, e bem situado aqui em Santa Maria. Mas eu conheço pessoalmente, pessoal, a sede da Verden, já visitei, conversei lá, e o Sérgio trabalha com o filho, né? É um grande parceiro, meu sócio, né? Sócio. Então, também, né, a gente começou aí com... Como é que é o nome dele? Vamos lá, ele pessoal, começou conhecer? comigo, é o Bruno. É o Bruno. O Bruno está com 25 anos hoje, é formado aí desde a... Dedicado, né, Sérgio? Dá para ver que ele trabalhou, bem envolvido. Se formou aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fez o CETISM, né? Já na área de tecnologia, fez, acho que é um curso de informática, de internet, né? De redes de internet e programação para internet. Depois fez análise de sistema. Ele mete a mão na massa para ele, então. Quando ele estava na escola, ele estava fazendo o curso técnico dele, né? A Verden surgiu, né? E a partir dali ele se criou, ele entrou ali dentro, como, digamos, com um estagiário, já assumindo uma posição de sócio em seguida. Eu sempre costumo dizer, porque a gente tem inúmeros casos, assim, de empresas familiares, digamos assim, né? E eu já vivenciei muita coisa também. Às vezes dá muito errado, às vezes dá muito certo, às vezes é o casamento perfeito, né? E às vezes tem gente que prefere, que não prefere, que não gosta de misturar. Como é que é lá na Verden? Vocês se dão bem? Fazem o churrasco? Falam muito sobre trabalho nas horas de lazer? Viajam juntos? Não é fácil, a questão familiar é sempre um desafio, né? Eu comecei contando a minha história lá, quando eu não consegui manter esse vínculo lá, na época teve um conflito de geração lá, eu tive que procurar um caminho, né? Claro. Para poder também desenvolver aquilo que a forma de pensar é diferente, né? Era um choque de geração.
Mas, não, eu e o Bruno, a gente se dá muito bem, a gente tem, né? Eu vi os trabalhos lado a lado ali, né? A gente se complementa muito. Hoje a parte técnica realmente está toda na mão dele, toda essa parte de tecnologia é ele que conduz, né? Como eu digo, a minha formação é outra, eu não entendo, né? Um talento, né, Sérgio? Com 25 anos já faz tudo isso, imagina daqui a 10, 15 anos. Ele entrou de cabeça nisso aí, né? E a gente começou o negócio também de uma forma muito segura, né? Passo a passo, né? Você falou aqui realmente, né? Tecnologia você não muda toda hora, né? Então quando começamos um negócio, né? Eu não era, né? Já tinha experiência comercial e tal, mas não conhecia nada de tecnologia, né? Não conhecia nada de servidores, de segurança de rede, de uma série de coisas. Isso que é legal, né? Porque essa nova geração, eles vêm voando, né? Impressionante. Sim. E aí eu achei muito legal esse casamento, né? Porque ele tá com 25, né? Sim. Então imagina a velocidade dele, né? Porque a gente vai ficando mais lento, não tem como negar, né, Sérgio? A velocidade de aprendizagem é muito grande. Exato, mesmo, né? entendeu? Eu larguei uma batata quente na mão dele, né? No início lá, porque eu deleguei muito para ele, né? Então eu digo, olha, vai pegando, pressão, né? vai pegando, né? Porque tem oportunidade, a gente tem que ir descobrindo as coisas. E foi o que ele fez. Ele foi atrás, foi estudar, foi se aperfeiçoar, né? Não para, né? Tá sempre fazendo. Eu vi que ele é bem envolvido, né? Metido aí em atividades, né? Tanto e pra gente técnico quanto profissional na área de conhecimento de marketing, né? De empreendedorismo, ele tá sempre ligado também. E a gente forma um casamento muito bom. Tem as tretas, tem. Normal. Tem certeza. O choque de geração, tem, né? Faz parte, Faz parte. Mas trabalho é trabalho, churrasco é churrasco, claro. A gente separa as coisas e vamos embora, né? Então, muito legal. A gente tem um apoio grande da minha família também, minha esposa sempre me apoiou, sempre está do meu lado, né? Sempre me apoiando, né? Então isso é muito importante. Eu acho muito bonito, porque o meu tá fazendo direito também lá em Florianópolis, né? E agora os nossos assuntos já mudaram um pouco, né? Quando a gente se encontra aí. Porque todo dia a gente se conversa, daí ele fala muito sobre as provas, a gente debate, e eu acho, assim, que não tem... Uma das coisas mais gratificantes que a gente pode ter na vida, eu sempre digo, né, feliz é aquele que depois que o filho cresce, ele fica perto de ti. Sabe? Que na maioria das vezes, claro, tu quer que teu filho voe, tu não vai prender. Mas quando as coisas acontecem naturalmente, eu acho que é muito legal, tipo assim. Muito bom. E eu acho que pra mim vai ser tão gratificante quanto deve estar sendo pra ti estar ali com o teu filho do teu lado, envolvido, engajado, trabalhando, focado, crescendo junto, né? Fazendo parte dessa história. Porque nada melhor que quem cuida é o dono, né? Se a Jéssica é verdade. E aí tu saber que tu tá sucedendo para alguém que tem o teu sangue, né? Que é uma pessoa querida da gente, que a gente ama, que é um filho, uma filha, enfim, né? Eu acho que é muito legal, muito gratificante. E eu vejo ali que vocês têm um entrosamento muito bom mesmo, né? Não, ele tem um entrosamento muito bom e realmente eu acho que uma das nossas objetivos na vida é deixar bons filhos para o mundo, frutos, né? Melhor que a gente. Então, se a gente conseguir realmente, uma medida que você percebe que você está deixando algo melhor do que você foi, eu tenho esse sentimento. Eu quero que meu filho seja melhor do que eu. Exatamente. Né? Deixe em boas mãos, né? Claro. Todos os meus filhos, né? Eu tenho o Bruno, tenho a Martina também, que tem 10 anos, tenho 2 enteados, a Carol e o Stefano, né? A Carol tá lá na Verden também, tá lá, nos apoia, né? Tá lá também. Ela faz a parte comercial, essa parte toda a parte de Instagram, ela que cuida, ela cuida da comunicação e também parte comercial. O bom é que a confraternização de final de ano já fica meio por casa, então. Já fica por casa, estamos tudo alinhado ali, né? Tá certo. E depois a gente lida bastante com o jovem lá, né? Então... A equipe Verden é tudo jovem. Por isso que eu te dizer, né? Se tu trabalha com tecnologia, não tem como não se afastar disso, né? Porque é eles que trazem tudo pra gente, né? Eu sou literalmente um dinossauro lá dentro. Mas é bom que dá uma contrabalanceada boa, né? Eu vou. Pessoal, o nosso assunto tá maravilhoso aqui, mas a gente tem um tempo restrito, né? São apenas 50 minutos para tantas outras coisas que a gente poderia ficar aqui falando, né, Sérgio? Mas o Sérgio vai voltar outras vezes. Vocês que já entenderam um pouco, né, da entrega da Verden, do compromisso que eles têm, é realmente uma empresa totalmente idônea e séria, tá, pessoal? Então vale a pena confiar. Mas, Sérgio, a gente tem um costume aqui sempre no final do programa, de cada entrevista, e no sentido de que dentro de tudo isso que tu viveu, da tua história como pessoa, como profissional, como empreendedor, para aqui, para nossa audiência, em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Eu acho que o sucesso realmente ele não nasce do dia para a noite, né? Você tem que construir, assim como quem constrói uma casa, você tem que construir uma empresa, você tem que construir relacionamentos,
né? E o sucesso é consequência de toda essa construção, né, Rômulo? Eu acredito que nada é por acaso, eu acredito muito na força do trabalho, né? Eu acho que quem trabalha, né, vai prosperar, né? Você trabalha corretamente, você vai, com o tempo, você vai crescer, você vai aprendendo com os erros e você vai construir, né? Eu comecei vários negócios também, né? Não necessariamente empresas, mas empreendendo com produtos diferentes, sempre lancei muito produto, sempre lancei muita ideia, né? E não me arrependo da minha trajetória no sentido de que apanhei muito, né? Apanhei bastante, levei tempo, às vezes, para conquistar algumas coisas, mas com a persistência, né, a gente acaba chegando lá. Então, o que eu digo é isso, é persistir realmente, né, fazer a coisa certa, né, ter ética profissional, né, se relacionar com as pessoas, né, porque nós somos pessoas e todos temos o mesmo objetivo. E entender o cliente, né, mais do que tudo, né? O negócio ele é feito para alguém, né, e esse alguém precisa ser entendido, né? Então, entenda para atender, né? Eu sempre digo, entender para atender. Tá aí, pessoal. Acho que foi um insightzinho bem valioso, né, para quem tá aí na batalha. A gente sabe que a jornada é árdua, as dificuldades aparecem, a gente tem medo, tem insegurança, mas tem que ir igual, tem que fazer. Essa história de dizer que tudo vai dar certo também não é bem assim. Às vezes algumas coisas vão dar errado, a gente precisa se ajustar, às vezes dar um passinho para trás para dar 2 para frente, mas no final a conta fecha, né? E eu sempre digo que empreender é a melhor maneira da gente realizar os nossos sonhos, principalmente quando a gente consegue fazer isso perto da família, né, Sérgio? Melhor ainda. Exatamente. Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença, pela participação. Foi um prazer poder compartilhar histórias aí da vida real do empreendedorismo, como começar uma empresa, estabelecer ela, estruturar ela de uma maneira assertiva, de uma maneira que ela faça uma entrega de excelência, e a tua contribuição foi maravilhosa aqui para nós, queria te agradecer de coração, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui também, ter esse papo contigo. Você é uma pessoa aí que entrega muito naquilo que você faz, né? Um profissional que tem anos de experiência e está comprometido realmente com esse crescimento, né? E com essa blindagem, como você tem, né, no seu programa, de realmente a gente ter, né, um trabalho bem feito e construído, né, de forma sólida. Então, muito obrigado realmente por estar aqui, foi um prazer para mim. Muito obrigado, Sérgio, uma vez. Obrigado a todos, um forte abraço e até a próxima.